noite para você. Em um país desigual e, por que não dizer, injusto como o Brasil, a Defensoria Pública cumpre um papel fundamental na promoção da cidadania. É a Defensoria que oferece orientação jurídica gratuita aos que mais precisam, atua na promoção dos direitos humanos e também na defesa dos direitos individuais e coletivos. E aqui em Minas Gerais, essa instituição está sob novo comando. Raquel da Costa Dias, que tomou posse na última segunda-feira. E é com ela que nós conversamos aqui hoje, a nova Defensora Pública Geral do Estado. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também conosco. Boa noite, Orion. Boa noite, Lucas, Murilo, doutora Raquel, boa noite a todos. E o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Ei, Murilo, boa noite. Boa noite, Lucas, boa noite, Orion, e boa noite, doutora Raquel. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. Doutora, eu queria começar a nossa conversa perguntando como que é essa Defensoria Pública que a senhora está encontrando agora, mandato de 2 anos, não é isso? Como está essa Defensoria Pública neste momento e o que a gente pode prever para esses próximos 2 anos aí da senhora? É uma instituição muito mais, hoje a Defensoria Pública é uma instituição muito mais estruturada do que ela estava há 4 anos atrás. Com o Dr. Gério, né? Na gestão do Dr. Gério, eu fui chefe de gabinete do Dr. Gério nesses últimos 4 anos. A instituição cresceu muito, ela cresceu muito na parte tecnológica, cresceu muito na estruturação, tanto humana quanto de infraestrutura física também, e cresceu também um pouquinho no número de defensores. A gente passou em um período de pandemia e da Lei Complementar 173, que a gente só podia fazer reposições de pessoal, mas nesse ano de 2022 a gente conseguiu dar novos provimentos e fazer a instituição chegar onde ela mais precisa, que é próxima do cidadão carente, do cidadão invisibilizado, né? E muitas vezes do cidadão que está lá no norte, né, e não tem acesso à justiça, não tem acesso a ferramentas tecnológicas. Então, agora nós abriremos a Defensoria Pública em Unai, no Noroeste, que tem ali uma unidade prisional muito grande. A gente também vai fortalecer Pirapora para exatamente conseguir fazer Várzea da Palma, que é outra cidade pequenininha do norte de Minas. Vamos fortalecer a Defensoria no Mucuri, em Teófilo Otoni, e fazer esse acesso à justiça chegar a um maior número de mineiras e mineiros em situação de vulnerabilidade. Só antes de abrir a mesa aqui, quando a senhora fala em um pouquinho de mais defensores agora, quantos defensores são hoje 18 atuam? que a gente, eles estão em curso de formação e eles serão designados aí no finalzinho de junho para novas unidades e para unidades que funcionavam de uma maneira parcial, né, no interior de Minas Gerais. Doutora Raquel, recentemente a Defensoria Pública participou de um acordo muito importante, que foi o acordo de Brumadinho, para ressarcimento aí pelos danos econômicos e morais causados, aí, os danos, né, morais e econômicos causados do Estado de Minas Gerais com a tragédia de janeiro de 2019. E a senhora toma posse, já na primeira semana teve um compromisso em Brasília para dentro de uma outra repactuação, que é da Samarco, o caso de Mariana, lá de 2015. O que a senhora pode contar para a gente? Em que pé que está essa repactuação? Vamos ter um resultado, valores similares, maiores do que de Brumadinho? O que a senhora pode trazer desse acordo? Bom, voltando um pouquinho em Brumadinho, né? Brumadinho acontece em janeiro de 2019, 25 de janeiro. No dia 5 de abril de 2019, a Defensoria Pública firma um acordo com a Vale, um termo de compromisso para a reparação de direitos individuais disponíveis da população atingida. Então, foi um acordo inédito que, pela primeira vez, os realmente atingidos, né, aquelas pessoas que perderam casa, perderam a vida, perderam familiares, perderam ferramentas de trabalho como caminhões e em outras situações, elas foram inicialmente reparadas, né? Esse acordo, ele conseguiu pacificar aquela comunidade ali atingida, Brumadinho e adjacências, né? E depois a gente começou a negociar um acordo coletivo, né? E aí envolvendo todas as instituições do sistema de justiça, porque dentro do direito individual disponível, quem tem atribuição constitucional para atuar é a Defensoria Pública, mas a gente também tem atuação coletiva, e aí a gente construiu, né, um acordo que foi homologado no Tribunal de Justiça, que foi construído no Sejusc da segunda instância. E esse acordo foi um grande acordo de reparação coletiva, né, de compensação dos danos causados, né, do dano moral coletivo, de direitos individuais indisponíveis, né, de direitos indisponíveis. E foi uma resposta rápida que as instituições do sistema de justiça, que o Poder Judiciário e o Estado Executivo, né, o governo, o Estado como um todo, porque somos todos Estado, né, a gente deu uma resposta efetiva, eficiente e rápida à população
de Minas Gerais que foi indiretamente atingida por aquele grande desastre e também a população diretamente atingida de Brumadinho e toda aquela região ali. O acordo de Mariana, ele ainda não teve essa solução definitiva e justa como ocorreu em Brumadinho, né? Existe um TETAC firmado, existe a Fundação Renova com vários projetos, mas sim existe uma repactuação que está sendo construída e aí são vários atores envolvidos, são 3 empresas, né? A Samarco e as sócias, né? As donas da Samarco, que é a Vale e a BHP, e tem todo o sistema de justiça, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio Executivo do Estado de Minas Gerais, do Estado do Espírito Santo e tem a própria União. Então, essa repactuação está sendo conversada, né? Reuniões estão sendo realizadas, mas são reuniões ainda, como tem um mediador, que é o CNJ, são reuniões ainda reservadas, com informações ainda confidenciais, que a gente não pode ainda muito dizer em que ponto está a negociação. Mas, como defensora-geral, né, como representante da Defensoria Pública, eu estou otimista porque o acordo é o melhor caminho. A gente sabe, né, o consenso, a promoção do consenso é o melhor caminho, tanto para as pessoas que foram atingidas, quanto para as instituições públicas, volto a dizer, para o Estado como um todo, quanto para as empresas, porque a gente sabe que as empresas também precisam dar uma resposta aos acionistas e fazer a reparação, virar essa página para que elas prossigam do ponto de vista realmente institucional e privado de cada empresa. A senhora não pode revelar, até pela fase que está ainda, né, de discussão, mas a gente pode imaginar num acordo com valores maiores que do de Brumadinho, em razão da extensão da tragédia que atingiu 2 estados, a gente pode pensar um acordo financeiramente em valores maiores que Brumadinho? A gente tem que pensar o seguinte: primeiro, tem um grande lapso temporal aí sem resposta efetiva às pessoas, né? A gente tem um desastre ambiental maior que o desastre de Mariana. Agora, o desastre humano em Mariana realmente de Brumadinho é sem precedentes, porque foram 272 joias perdidas, né? Então, a extensão do dano ela é muito maior no que diz respeito à área ambiental. Né, um leito de um rio que passa por 2 estados, ele foi integralmente atingido, né, assim, da parte de Mariana até a Foz do Rio. A gente tem aí a pesca, que ela ainda não foi liberada. Tem também atingido. O oceano atingido, tem toda a parte, né, dos pescadores, da população que vive ali na beira do rio, né, que tem aquela cultura mesmo de agricultura, de pecuária ali próximo. Então, eu imagino que sim, os valores serão maiores, mas ainda não tem nada certo que eu possa adiantar de forma concreta para vocês, mas com certeza, considerando o desastre ambiental maior, considerando toda a questão envolvida, né, dano à União, dano ao Estado de Minas Gerais, dano ao Estado do Espírito Santo, dano às várias pessoas atingidas, né, econômicos, por num território muito grande, né, o território atingido ele é muito grande. E a Defensoria está em campo, no Rio 12 desde o início. A gente sabe que os danos ali àquela população carente foram inúmeros. Então, sim, a gente espera valores maiores, mas não tem nada certo quanto a isso. Doutora Raquel, a Defensoria está focada na defesa dos mais carentes, das demandas dos vulneráveis, né? Nós estamos falando de um estado continental, Minas Gerais. O que fazer onde não há um defensor para esse cidadão carente dessa proteção, desse amparo judicial? Em quantas comarcas está a Defensoria e como resolver essa situação? Brasília já estão discutindo, por exemplo, Defensoria Dativa. Seria essa a solução? Não. Nós estamos em 114 comarcas de 293, salvo engano, que temos em Minas Gerais. Quase 300. Né? A gente tem, um estado continental de várias realidades, né, Orion? Então, tem as Minas e as Gerais. Né? Você vai no norte de Minas, a realidade é completamente diferente de uma cidade do sul de Minas, próximo ao estado de São Paulo. Então, a gente tem que lidar com a realidade do Estado de acordo com cada região que a gente está conversando. A atuação da Defensoria Pública, ela é diferente da advocacia dativa, que existe e ela existe onde a Defensoria não está instalada, muito porque a coisa ali, né, funciona de alguma forma e o juiz nomeia o dativo, mas a atuação da Defensoria Pública ela é totalmente diferenciada,
da advocacia da ativa, porque nós somos agentes de transformação social, né? Somos agentes de transformação social por força constitucional. E a Constituição, ela coloca na Defensoria Pública a função de promover direitos humanos, mas de atuar na solução do conflito, principalmente de forma extrajudicial. Então, nós somos, na execução penal, agentes de defesa e agentes de execução da pena. A gente fiscaliza se aquilo ali está sendo cumprido de maneira correta e se o estabelecimento profissional observa a proteção aos direitos humanos. Então, nós temos uma série de projetos que é completamente diferente da advocacia da ativa, que é uma advocacia judicializada, né? Quando eu falo, por exemplo, do mutirão Direito a Ter Pai, que hoje, praticamente em Minas Gerais, a gente não ajuiza mais ações de investigação de paternidade, o exame de DNA é coletado na Defensoria Pública e a gente resolve guarda, alimentos, convivência, a gente promove a cidadania e evita novos conflitos, né? Da mesma forma, na área de saúde, por exemplo, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma grande judicialização de medicamentos, de internações, de medicamentos de ponta. Na Defensoria Pública, a gente identificou certos medicamentos que eram de grande demanda contra o Estado de Minas, né? Por exemplo, tem um medicamento que chama Lucentes, que é um medicamento intraocular que a gente judicializava eu não lembro certinho os valores, mas eu lembro que era assim, quase 10 vezes a diferença de um para outro. A gente judicializava, conseguia o Lucentes, a gente aplicava uma gotinha no olho da pessoa, né? O médico aplicava por meio de um processo judicial e aquele medicamento era praticamente descartado. O custo dele era R$800 para o Estado de Minas. Se a gente substituísse aquele medicamento pelo Avastin, que é o genérico do medicamento, que pode ser fracionado, e aplicava, né, num assistido da Defensoria, depois numa assistida da Defensoria, tudo fornecido via Defensoria pela própria Secretaria de Saúde, a dose do medicamento sairia R$80. Então, só isso para o Estado, fora o custo da judicialização, o custo da Defensoria, o custo da Advocacia Geral, traz para o Estado uma economia de R$12 milhões. Então, a nossa atuação é diferenciada, porque a gente pensa no todo, né? Quando chega um pai desempregado no cumprimento de sentença para pagar alimentos devidos ao filho menor, a gente não vai falar para o pai, olha, você pode ser preso a qualquer momento, desaparece, some daqui. Não, a gente vai falar assim, como é que o senhor pode pagar? Porque é seu dever pagar alimentos para o seu filho. Então, não que a advocacia não faça isso, mas a Defensoria tem o dever de promover a pacificação social. Então, um defensor na comarca, ele é um agente de transformação social, né? Na pandemia, por exemplo, a gente conseguiu construir nas reuniões dos comitês municipais da Covid, do comitê estadual da Covid, a gente conseguiu construir políticas públicas, auxiliar a construção de políticas públicas para que o retorno das aulas acontecesse tanto na área pública quanto na área privada, para que a gente tivesse um cuidado para que a vacinação, os gestores municipais observassem as regras do Ministério da Saúde com relação à vacinação, se aquele lote era para a primeira dose, se aquele lote era para a segunda dose, não armazenasse vacinas de maneira desnecessária, porque às vezes eles ficavam preocupados com aquilo. Então a atuação da Defensoria ela é muito mais ampla, né? E tem um mandamento constitucional, que é a Emenda Constitucional 80 de 2014, que fala que nós temos que estar em todas as comarcas até 2022. Esse prazo está acabando e nós não estaremos. Mas a gente vem recebendo investimentos do governo, né? Particularmente em Minas Gerais, do governo estadual. A Assembleia é uma grande parceira nossa também, o Poder Legislativo, e a gente pretende, a partir de agora, crescer a instituição, mas de uma maneira estruturada, de uma maneira racional, de uma maneira consistente, sem recursos, de modo que a gente esteja mais presente no interior do Estado, mais presente onde a população mais precisa, e de uma maneira que a gente transforme a vida das pessoas pelo interior. Bom, a gente chegou à metade aqui do nosso programa, mas ainda com muitos assuntos para conversar com a nova Defensora Pública Geral do Estado. A entrevista coletiva vai para uma pausa e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe a nova Defensora Pública Geral de Minas Gerais, a doutora Raquel da Costa Dias. Doutora, a gente falando dessa Minas Gerais tão grande, tão vasta, diversa, cheia de necessidades, mas a gente consegue falar em alguma demanda para a qual a Defensoria Pública é mais acionada? Hoje, qual que seria essa demanda num contexto, de pós-pandemia, né, que o Estado vive? Pós-pandemia, a gente consegue perceber um perfil de usuário e usuária de serviço diferente, né? Pessoas que não utilizavam a Defensoria Pública buscando os nossos serviços, né? A população empobreceu de uma maneira geral e, fora aquele contexto de alimentos, guardas e convivência,
A gente também está recebendo muita demanda relativa a superendividamento, direito do consumidor, né? E outras questões do direito civil, né? Direito de vizinhança, que acabam permeando essa nova fase do país num pós-pandemia, né? E superendividamento, que é curioso, porque muitas vezes o PROCON, que é muito demandado por serviço, como vai lá, uma primeira porta, né, ali, né, nessa tentativa de mediação. Então, a Defensoria também pode atuar nisso? Também? Pode atuar nisso. Na verdade, a Defensoria, ela tem a função também de promover a educação em direitos e a gente atua de maneira preventiva no campo da orientação. Sim. Então, seria muito mais interessante que a população nos procurasse mais, né? Eu vou vender o meu carro, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso daquele documento de transferência, eu preciso ter cuidado com as multas, para aquela coisa não gerar uma bola de neve para quem for comprar o carro. Uhum. Isso acontece muito com motocicleta, né? Com as motos. Então, eu vou assinar um contrato. Esse contrato resguarda os meus direitos ou esse contrato tem cláusulas abusivas? Porque o defensor também tem a obrigação de orientar. E aí a gente pode, muitas vezes, falar, olha, não assina dessa forma, vamos construir uma cláusula melhor, né? Questões relacionadas até a tarifas de luz, né? Tarifas telefônicas, a gente tem uma parceria com a CEMIG para as coisas serem resolvidas de maneira extrajudicial, de maneira amigável. Na própria pandemia, a gente fez recomendações e depois o próprio governo também falou para não cortar a luz das pessoas, né, na pandemia, porque as pessoas teriam que permanecer em casa, ainda que elas tivessem um débito com a empresa, que fosse postergado qualquer medida mais restritiva de direitos até que a pandemia arrefecesse, como aconteceu, graças a Deus, né? E hoje vivemos um drama, uma situação de descontrole na economia. E essa situação também aumenta a demanda às postas da Defensoria? As pessoas procuram mais nesse sentido também? Com certeza, porque a crise econômica, a própria inflação faz com que a renda das pessoas diminua, né? Aquele salário que ela conseguia comprar, que ela conseguia se manter e às vezes pagar um serviço de advogado, ela não consegue mais. Na pandemia, a gente teve um incremento também das ações de inventário e alvará judicial, né? Porque infelizmente, nós perdemos muitas vidas e aí sempre, né, tinha que resolver um dinheirinho que ficou parado no banco. E aí a gente pediu o alvará judicial. Acaba que foi uma área sensível que a gente teve que ter uma atuação rápida e eficaz para que a gente não deixasse as pessoas desassistidas. Agora, doutora, uma das características desse momento que a gente vive, além da questão econômica, é uma questão da violência. Estamos voltando a viver um período de extrema violência. Eu queria que a senhora falasse de duas faces dessa violência. Uma é a violência promovida pelos próprios agentes de Estado, a polícia. A gente tem presenciado diariamente aumento de casos de violência policial, principalmente em periferias, contra pessoas mais pobres. Queria saber se isso chega aqui na Defensoria Pública de Minas Gerais e como combater essa violência do próprio Estado. E também a violência contra a mulher, também diariamente. A gente presencia casos de violência também, muitas vezes decorrente, né, tanto da questão do machismo, mas às vezes também de uma crise econômica que agrava e descamba com uma violência contra a mulher, violência doméstica. Queria que a senhora falasse dessas duas questões, como a Defensoria enfrenta. Com relação à violência que acontece até por parte das forças policiais, a Defensoria tem um projeto muito interessante, que é um curso de defensoras populares. A gente pega líderes comunitárias da população aí espalhadas por Belo Horizonte, a gente já fez vários em Belo Horizonte, a gente já fez em Uberlândia, Montes Claros, e a gente capacita essas mulheres para que elas entendam quando uma situação é de um poder de polícia normal ou quando ela ultrapassa um poder de polícia normal, né? E outras questões de direitos, de educação e direitos. Então, essas pessoas são capacitadas e elas multiplicam aquele conhecimento dentro daquela comunidade, né? E a própria Defensoria vai até essas comunidades, mas não é um atendimento que a gente vai fazer durante a semana, porque durante a semana essas mulheres estão trabalhando, né? E elas trabalham até sábado, 14 horas. Então, a Defensoria vai para os aglomerados sábado, depois das 14 horas, exatamente para promover essa educação em direitos, porque já aconteceu de uma líder comunitária de ter uma invasão, alguma coisa na casa dela na madrugada, e ela falou, olha, eu sou defensora popular. E aí a coisa mudou, o contexto mudou, a forma de abordagem mudou e eu sei o que pode e o que não pode acontecer. Porque muitas vezes a população não sabe e a população tem que ser capacitada para entender até que ponto
a força policial pode agir e até que ponto ela não pode agir. Né? Com relação à segunda pergunta, né, da mulher em situação de violência, isso claramente aumentou. A gente não sabe se aumentou porque as pessoas também estão procurando mais, porque esses números eles são obscuros, porque muitas mulheres não pedem ajuda, né? Mas a gente sabe que as famílias permaneceram muito mais juntas do que elas ficavam, né? Por um período de tempo aí que foi muito longo. E as relações familiares, se elas eram boas, elas continuaram boas, mas se elas já tinham problemas ali, eles se intensificaram, né? Então, os relatos de violência, eles aumentaram sim, né? São relatos muito sofridos, são situações muito difíceis, mas a gente também vem fortalecendo os nossos núcleos de atuação e de defesa da mulher em situação de violência. Hoje a gente tem uma assessora dentro da Defensoria Geral, que é a doutora Samanta, responsável por propagar esse know-how que Belo Horizonte tem para as outras cidades do interior, e a gente tem um projeto de expandir, né, para que tenha atendimento da mulher em situação de violência em todas as unidades da Defensoria Pública, tanto na capital quanto no interior. Mas sim, foi um aumento evidente durante a pandemia. Doutora Raquel, a respeito da prisão após a segunda instância, uma polêmica que está no país que ainda não foi esgotada. O país tem 4 instâncias judiciais, né? Quer dizer, se houver uma condenação na segunda instância, como é que a senhora avalia? Deve ser um cumprimento imediato ou deve chegar à última instância? Qual é a avaliação que a senhora faz sobre isso? Como defensora, não tem como eu falar que ela tem que ser cumprida na segunda instância. Eu acho que cada caso deve ser analisado de uma maneira individualizada. Não pode ter uma regra geral de que o condenado na segunda instância terá que ser colocado em cumprimento de pena privativa de liberdade, porque depende do caso, né? Depende se ali tem os requisitos necessários para uma prisão preventiva, porque até a última sentença, até o trânsito julgado da última sentença, existe a presunção de inocência. E se ele é um réu primário, com bons antecedentes, e o corpo probatório dos autos indica que ele tem uma chance de absolvição, se ele não apresenta risco para a sociedade, por que ele vai ficar preso? Né? A gente sabe da superlotação das cadeias, a gente sabe, eu brinco que a Defensoria te transforma como pessoa. E só quem foi no estabelecimento prisional, que conhece o cheiro da cadeia, que sabe a situação em que aquelas pessoas permanecem ali encarceradas, é que entende quando a gente fala que a gente não deve colocar ninguém na cadeia, que realmente se não for assim, a última ratio, a última forma necessária para garantir a ordem social, porque a pessoa vai sair de lá pior do que ela entrou. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Infelizmente. Então, a gente precisa sim ter cuidado. A gente precisa sim ter cuidado, porque senão a gente está, de maneira indireta, aumentando esse ciclo de criminalidade, porque ela vai sair de lá com mais raiva, ela vai sair de lá muito mais preparada para um crime organizado, né? Então, cada caso tem que ser analisado. E aí a Defensoria é exatamente um órgão, é o Estado Defesa, né? É um órgão que vai observar ali todos os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, no processo criminal e em qualquer outro, né? Então, a gente tem sim um cuidado e a gente não vai defender nunca a prisão em segunda instância como regra geral. Doutora, a senhora tem observado, enquanto defensora pública geral, mas tendo feito uma carreira aí na defensoria, a gente está passando no país por uma involução nessa questão de direitos humanos, o debate está mais difícil mesmo e, na ponta, essa atuação da defensoria também fica mais complicada justamente por esse clima de tamanha animosidade aqui no país? Eu acho que esse debate hoje, ele desvirtuou da parte técnica para o fundo ideológico, né? E a instituição Defensoria Pública, instituição apartidária, né, que não tem envolvimento político com qualquer lado, ela vai defender tecnicamente a observância dos direitos humanos, que é o que diz o nosso artigo 5º da Constituição Federal, né? E os direitos da pessoa humana têm que ser observados em qualquer situação, né? E isso sim foi desvirtualizado, a discussão ela vem tomando um outro rumo que não é saudável para a sociedade, porque se a gente for olhar em países que já são muito mais desenvolvidos do ponto de vista até da política de execução penal, nós temos estabelecimentos prisionais, por exemplo, muito mais estruturados e capacitados para melhorar o ser humano,
né, para que ele saia de lá melhor do que ele entrou. A Defensoria ela tem um projeto que agora, se Deus quiser, com o fim da pandemia, a gente vai retomar, de receber egressos do sistema prisional. E a gente vê pessoas maravilhosas que querem trabalhar, que querem refazer as suas vidas, que querem dar um exemplo diferente para os seus filhos. São pessoas extremamente trabalhadoras e que precisam do apoio da sociedade para que não voltem a delinquir. Sim. Né? Então, a Defensoria sempre vai defender os direitos e garantias da pessoa humana, independente de qualquer vertente aí política, que não é o nosso papel aqui defender. Uma saideira de alguém em um minuto. Doutora, a Defensoria hoje, ela dá conta da demanda que ela recebe ou ela ainda não consegue atender todo mundo que procura a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais? 30 segundos. Hoje nós somos 693 defensores e defensoras públicas no universo de cargos de 1.200. Nós não damos conta de toda a demanda que recebemos. Nós precisamos cada vez mais ter uma estrutura e um maior número de membros e membros para que a gente consiga atender toda a demanda da população em situação de vulnerabilidade de Minas Gerais. Mas estamos no caminho. Eu sou otimista e eu tenho certeza que no final do meu mandato eu vou entregar uma defensoria muito melhor do que a que eu encontrei. Doutora, excelente Media Training, foi 30 segundos assim, cravados. Olha. A entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo e desejando, claro, boa sorte para a doutora Raquel, à frente da Defensoria. Até uma próxima, doutora. Até, obrigada, gente. Boa noite, foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi nosso, Orion, até. Boa noite, boa sorte. E Murilo, boa noite. Boa noite, até a próxima. Obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever este e a outros programas, você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, na página Band Minas. Para você, boa noite, um bom fim de semana. Tchau.